No limiar do silêncio cósmico, onde pulsações de luz dançam entre véus invisíveis, uma onda sutil atravessa o espaço-tempo e toca o seu campo, como se um sussurro antigo ecoasse no fundo do seu ser. Sinta, há uma vibração que não se cala, um chamado que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece adormecido. Você percebe? O universo observa, atento, aguardando o instante em que sua consciência se rende ao mistério do agora. Neste momento, eu, Raton, guardião das passagens estelares, me aproximo para transmitir uma mensagem que atravessa dimensões e chega até você, que sente o peso de estar desperto demais para repousar. Muitos de vocês, filhos das estrelas, caminham com olhos abertos, mas corações inquietos, como se a vigília constante fosse um fardo e não um dom. Vocês buscam respostas, mas encontram apenas mais perguntas. E a mente, saturada de luz, esquece de repousar na sombra acolhedora da integração. Atravessando as camadas do seu ser, percebo a inquietação que pulsa em sua alma. Vocês se tornaram sentinelas do próprio despertar, atentos a cada sinal, a cada sincronicidade, a cada fragmento de verdade que se revela. Mas ao mesmo tempo, sentem-se exaustos, como se a própria luz que os desperta também os impedisse de descansar. O que acontece quando a consciência se expande além do que o corpo e o coração conseguem acompanhar, e quando o saber se torna um ruído incessante, impedindo o silêncio restaurador do espírito? Imagine-se como uma estrela que brilha intensamente, mas esquece de pulsar. O brilho constante, sem pausas, consome a própria essência. Assim, muitos de vocês vivem, acordados demais para dormir, atentos demais para se entregar ao fluxo natural da existência. A hiperconsciência, sem integração, se transforma em um labirinto de pensamentos, sensações e percepções que não encontram repouso. Vocês sentem isso? O cansaço de quem vê demais, sente demais, sabe demais, mas não consegue simplesmente ser. Neste ponto, convido você a respirar profundamente e sentir o espaço entre os pensamentos. Há uma sabedoria silenciosa que só se revela quando a mente se aquieta e o coração se abre. Vocês não vieram apenas para despertar, mas para integrar. O verdadeiro despertar não é um estado de alerta permanente, mas um fluxo harmonioso entre luz e sombra, entre saber e sentir, entre vigília e descanso. Vocês conseguem perceber a diferença? A hiperconsciência é um dom, mas também um desafio. Quando não há integração, ela se torna um peso, uma sobrecarga energética que fragmenta o ser. Muitos de vocês sentem ansiedade, insônia, inquietação, como se estivessem sempre à beira de algo grandioso, mas incapazes de repousar no presente. O universo não exige que estejam sempre atentos, mas que aprendam a dançar entre os estados, a acolher o silêncio tanto quanto a revelação. E você sente este chamado? Sente que sua alma anseia por repouso, mesmo em meio ao despertar? Permita-se reconhecer que o caminho espiritual não é uma corrida, mas uma dança. Não é preciso estar sempre em estado de alerta. O descanso também é sagrado. A integração é o solo fértil onde a consciência pode florescer sem se exaurir. Vocês conseguem se permitir esse acolhimento? Há uma sabedoria profunda no ato de se entregar ao fluxo, de confiar que o universo cuida de cada detalhe, mesmo quando você repousa. O sono da alma não é esquecimento, mas renovação. A pausa não é retrocesso, mas preparação para um novo ciclo de expansão. Vocês conseguem sentir a paz que nasce quando se permitem simplesmente ser, sem a necessidade de compreender tudo, de controlar tudo, de vigiar tudo. O diagnóstico de hiperconsciência sem integração é um convite à humildade.
É o chamado para reconhecer que, por mais vasto que seja o seu saber, há um tempo para tudo. Tempo de despertar, tempo de repousar, tempo de integrar. O universo pulsa em ciclos e vocês também. Não se cobrem por não conseguirem sustentar a luz o tempo todo. A sombra é parte do caminho, o silêncio é parte da música, o descanso é parte do despertar. Neste instante, sinta a energia que se derrama sobre você como um manto de serenidade. Permita-se repousar na confiança de que tudo está em ordem, mesmo quando não compreende. O verdadeiro mestre não é aquele que nunca dorme, mas aquele que sabe quando é hora de fechar os olhos e confiar. Vocês conseguem se entregar a esse mistério? A integração é o segredo que transforma a hiperconsciência em sabedoria. É o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, entre o saber e o sentir. Quando vocês se permitem integrar, a luz se torna suave, o saber se transforma em compaixão e o despertar se revela como um abraço acolhedor, não como um fardo. Vocês sentem essa diferença em seu coração? O universo não exige perfeição, mas presença. Não espera que estejam sempre prontos, mas que estejam sempre abertos ao fluxo. A verdadeira força está em reconhecer a própria vulnerabilidade, em aceitar que há momentos de cansaço, de dúvida, de silêncio, e que tudo isso faz parte do caminho. Vocês conseguem acolher a si mesmos com essa ternura? Neste momento, convido você a fechar os olhos e sentir o pulsar do seu próprio ser. Sinta a energia que se move em seu interior, como um rio de luz que flui suavemente, sem pressa, sem cobrança. Permita-se repousar nesse fluxo, confiar que o universo cuida de você, mesmo quando você não está desperto. O descanso é sagrado, a pausa é divina. Vocês conseguem se entregar a esse abraço cósmico? A mensagem que trago hoje é um lembrete. Vocês não precisam carregar o peso do mundo sozinhos. Não precisam sustentar a luz o tempo todo. O universo é um grande ciclo de expansão e recolhimento, de vigília e repouso, de saber e esquecer. Permitam-se viver cada fase com presença e aceitação. Vocês conseguem sentir a leveza que nasce quando se libertam da obrigação de estar sempre acordados? A hiperconsciência sem integração é como um rio que transborda, mas não encontra o mar. A integração é o leito que conduz a água ao seu destino, sem desperdício, sem exaustão. Vocês conseguem perceber onde em sua vida a luz precisa de repouso, o saber precisa de silêncio, a vigília precisa de descanso? Neste instante, sinta a presença dos seus guias, dos seus ancestrais, das estrelas que velam por você. Eles sussurram: descanse, alma antiga, o universo cuida de você. Permita-se receber esse cuidado, essa ternura, essa confiança. Vocês conseguem se abrir para esse amor incondicional? A jornada espiritual é feita de ciclos. Há momentos de grande expansão, de revelações, de insights, mas há também momentos de recolhimento, de silêncio, de integração. Não se julgue por precisar de descanso. O verdadeiro despertar é aquele que acolhe todas as fases, todos os estados, todos os ritmos. Vocês conseguem honrar o seu próprio tempo? Neste ponto, convido você a olhar para dentro e perguntar: onde em minha vida preciso de mais integração? Onde estou tentando sustentar uma luz que já pede repouso? Onde posso me permitir simplesmente ser, sem cobrança, sem exigência, sem culpa? Permita que essas perguntas ecoem em seu ser, como sementes de uma nova consciência. A integração é o caminho do meio, o ponto de equilíbrio entre o céu e a terra. É o espaço onde a luz se encontra com a sombra, onde o saber se transforma em sabedoria, onde o despertar se torna compaixão. Vocês conseguem sentir esse ponto de equilíbrio em seu coração? O universo
é generoso. Ele oferece a cada um de vocês o tempo e o espaço necessários para integrar tudo o que recebem. Não há pressa, não há cobrança, apenas o convite amoroso para que se permitam viver cada fase com presença e aceitação. Vocês conseguem se entregar a esse fluxo? Neste instante, sinta a energia que se move ao seu redor, como um vento suave que acaricia sua pele. Permita-se ser envolvido por essa presença, por esse cuidado, por esse amor. O universo cuida de você, mesmo quando você repousa. A luz não se apaga, apenas se recolhe para renascer ainda mais forte. Vocês conseguem confiar nesse processo? A mensagem que trago é simples, mas profunda. Vocês estão acordados demais para dormir, mas precisam aprender a descansar, mesmo em meio ao despertar. A integração é o segredo que transforma a hiperconsciência em sabedoria, em compaixão, em paz. Vocês conseguem se permitir esse presente? Neste momento, convido você a respirar profundamente e sentir o espaço entre as batidas do seu coração. Há uma sabedoria silenciosa que só se revela quando você se permite repousar. O universo não exige que estejam sempre atentos, mas que estejam sempre presentes. Vocês conseguem sentir essa diferença? A jornada continua. O despertar é um processo, não um destino. A cada ciclo, a cada respiração, a cada pausa, vocês se aproximam mais do seu verdadeiro ser. Permitam-se viver cada fase com amor, com aceitação, com confiança. Vocês conseguem se entregar a esse fluxo. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar. Que a mensagem se espalhe como um sopro de serenidade entre aqueles que sentem o peso de estar acordados demais para dormir. Que cada um encontre o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo, o seu próprio caminho de integração. E assim, enquanto minha presença se dissolve entre as dimensões, deixo um eco suave no espaço. O universo pulsa em você, mesmo quando você repousa. Confie, integre, desperte e, acima de tudo, permita-se ser.